Era uma manhã comum, numa grande fábrica de embalagens na região metropolitana de São Paulo, quando João, um operador da linha de produção, recebeu uma ordem inesperada. Era o turno da visita do dono da empresa, um homem conhecido por sua rigidez e olhar atento para qualquer deslize. Naquele dia, porém, João foi surpreendido ao ser obrigado a cobrir sozinho dois setores distintos ao mesmo tempo. A pressão era imensa. As máquinas precisavam ser monitoradas constantemente e o ritmo acelerado tornava impossível dar conta de tudo sem ajuda. João sentiu-se acuado. As equipes estavam reduzidas por faltas e licenças médicas, e ninguém parecia disposto a assumir o peso extra. O setor que ele já conhecia apresentava desafios diários, mas o outro era completamente novo para ele, com maquinário diferente e processos que exigiam experiência específica. A rotina daquela fábrica nunca tinha sido fácil, mas a decisão de deixá-lo sozinho para administrar tudo colocava em risco não só a produção, mas também sua segurança e a dos colegas. Com as horas avançando e a iminência da chegada do dono se aproximando, João se viu numa encruzilhada: tentar manter tudo funcionando ou agir de forma diferente diante daquele cenário absurdo. Foi então que ele tomou uma atitude drástica. Deixou tudo parado no momento em que o dono entrou na fábrica e simplesmente sentou-se. Essa atitude chocante marcou o início de uma série de consequências e revela muito sobre as condições de trabalho naquele ambiente. A partir daqui, vamos entender como essa decisão se formou e os desdobramentos que se seguiram. João trabalhava na fábrica há cerca de 5 anos. Era um funcionário dedicado, conhecido por sua calma e eficiência, mesmo diante das pressões diárias do ambiente industrial. Sua jornada começava cedo, às 6 da manhã, e frequentemente se estendia até a noite. A empresa tinha uma política rígida de produtividade e qualquer atraso ou falha era rapidamente notada pela supervisão. Naquela manhã específica, João foi informado pelo supervisor Carlos que precisaria cobrir o setor vizinho, além do seu habitual. Carlos era um gerente com fama de inflexível, focado em números e pouco preocupado com as dificuldades enfrentadas pela equipe no chão de fábrica. Ele justificou a decisão alegando a ausência inesperada de 2 operadores e a importância da visita do dono para garantir que tudo estivesse perfeito. Para Carlos, a ordem era clara: não podia haver falhas durante a inspeção. O setor que João conhecia bem envolvia o funcionamento de máquinas automáticas que embalavam produtos alimentícios. Já o segundo setor era dedicado à montagem manual de caixas para exportação, uma tarefa que requeria atenção detalhada e habilidade manual apurada. João jamais tinha sido treinado para operar naquele local e sabia que tentar administrar ambos simultaneamente seria quase impossível sem comprometer a qualidade ou segurança. Logo no começo do turno, ele percebeu o impacto da sobrecarga. Enquanto monitorava as máquinas do seu setor habitual, recebia demandas dos trabalhadores do setor extra para resolver pequenas falhas ou dúvidas sobre os processos. A comunicação ficava complicada, porque ele precisava se deslocar entre os 2 espaços constantemente, perdendo tempo e deixando tarefas essenciais sem acompanhamento direto. Além disso, funcionários começaram a demonstrar insatisfação diante da situação. Alguns reclamaram com João sobre as condições exaustivas. Outros ameaçaram interromper o trabalho caso não houvesse um responsável fixo para cada área. A tensão aumentava a cada minuto, enquanto o relógio corria em direção à chegada do dono da empresa. João tentava manter o controle da situação, mas sabia que não conseguiria garantir a segurança das máquinas nem atender aos operários em ambos os setores ao mesmo tempo.
A pressão psicológica crescia consideravelmente, principalmente porque a presença do dono criava um ambiente ainda mais hostil dentro da fábrica. Os trabalhadores temiam repreensões severas e possíveis punições por qualquer deslize. O dono da empresa, Sr. Antônio Moreira, era conhecido por sua postura rígida e visão centralizadora. Desde que assumiu os negócios familiares há 10 anos, implementou cortes nos quadros funcionais e intensificou metas agressivas de produção para aumentar lucros. Para ele, a eficiência estava acima de tudo, e as condições internas eram responsabilidade da gerência local. A chegada de Antônio naquela manhã não era anunciada oficialmente aos funcionários, um fator que contribuía para o clima tenso e imprevisível dentro da fábrica. O costume dele era realizar visita surpresa para avaliar pessoalmente os resultados e exigir explicações rápidas sobre qualquer problema detectado. Quando as primeiras equipes perceberam movimentação diferente entre os supervisores minutos antes da visita começar, aumentou-se ainda mais a apreensão no ambiente produtivo. João estava ciente desse cenário desde cedo e sentiu-se isolado diante das cobranças veladas feitas por seus superiores. Na reta final, antes da inspeção começar oficialmente, João tentou informar Carlos sobre as dificuldades encontradas durante o turno. O gerente ouviu com impaciência e respondeu apenas que não havia tempo para desculpas e que ele precisava dar conta do recado. Essa resposta reforçou a sensação de abandono entre os operadores naquele momento crucial. Com poucos minutos restantes antes da passagem oficial do dono pelos setores sob sua responsabilidade, João optou por uma decisão radical. Parou todas as máquinas em ambos os espaços simultaneamente e sentou-se perto dos equipamentos sem realizar nenhuma ação adicional. Essa atitude chocante causou imediata confusão entre os colegas de trabalho. Alguns tentaram chamar a sua atenção para retomar as atividades, outros ficaram preocupados com possíveis sanções disciplinares severas. A visita do Sr. Antônio começou naquele instante exato em que tudo estava parado, sob responsabilidade direta de João. A tensão no ar tornou-se palpável enquanto o dono caminhava pela fábrica, observando cada detalhe com um olhar crítico. O destino daquele dia passou a depender exclusivamente da reação dele diante daquela interrupção inesperada nas operações produtivas mais importantes daquela manhã. A decisão tomada por João foi vista como uma afronta direta à autoridade empresarial naquele momento delicado, uma quebra na cadeia hierárquica que colocava em xeque todo o sistema adotado pela companhia. Enquanto isso, fora daquele cenário imediato, outras forças começavam a se mover nos bastidores. Sindicatos locais questionavam as condições precárias enfrentadas pelos trabalhadores. Familiares dos operadores pressionavam por mudanças. Até mesmo membros da gerência discutiam internamente como lidar com a crise iminente, trazida por aquele episódio inusitado. O silêncio imposto pela paralisação das linhas ecoava com um protesto tácito contra políticas corporativas consideradas injustas por boa parte dos funcionários. João sentiu-se desconectado do fluxo normal das atividades ao seu redor, mas também viu nessa pausa uma forma de evidenciar problemas maiores do que sua própria capacidade física ou técnica.
Tudo indicava que aquele gesto simples desencadearia consequências significativas, tanto pessoais quanto institucionais na fábrica, implicações cujos desdobramentos seriam revelados nas horas seguintes, conforme avançasse a visita do Sr. Antônio pelo complexo fabril. À medida que o dono avançava pelos corredores silenciosos onde nada funcionava, graças à atitude firme de João, restava saber qual seria o desfecho daquele choque inevitável entre autoridade e resistência interna. Cenário que será explorado nos próximos momentos dessa narrativa intensa. Quando o dono da fábrica, senhor Antônio Moreira, entrou no setor onde João tinha parado todas as máquinas e se sentado, o silêncio foi quase ensurdecedor. Funcionários se encolhiam em seus postos, alguns observando com medo, outros com uma mistura de revolta e alívio diante daquela interrupção inesperada. Antônio, acostumado a controlar cada detalhe da produção, ficou visivelmente irritado ao notar que nada funcionava sob supervisão direta do operador. João permaneceu imóvel, encarando o chão enquanto o dono se aproximava. A tensão entre eles era palpável. Sem pressa, Antônio perguntou o motivo da paralisação. João respondeu com firmeza que não conseguiria dar conta sozinho dos dois setores e que aquela carga era injusta e perigosa para todos. Sua voz não tinha agressividade, mas carregava um peso que indicava a exaustão acumulada em meses de trabalho intenso sem suporte. A reação do dono surpreendeu muitos presentes. Em vez de ordenar uma punição imediata ou chamar a segurança para retirar João do local, ele cruzou os braços e questionou o supervisor Carlos sobre como aquela situação havia sido permitida. Carlos tentou justificar as decisões com desculpas burocráticas sobre ausências imprevistas e falta de pessoal. Mas suas explicações soaram frágeis diante da postura resoluta de João. A notícia da paralisação repentina se espalhou rapidamente pela fábrica e chegou aos ouvidos do sindicato local. Representantes sindicais imediatamente aproveitaram a oportunidade para intervir, exigindo reuniões urgentes com a direção da empresa para discutir condições de trabalho e políticas de contratação. Para eles, a atitude de João simbolizava um grito coletivo para melhores condições em uma indústria marcada por exploração. No entanto, dentro da fábrica, o clima ficou ainda mais pesado. Alguns colegas ficaram receosos diante do risco evidente de retaliação contra João. Outros começaram a questionar seus próprios limites diante das exigências impostas pela gerência. O conflito entre produtividade e dignidade no trabalho estava escancarado naquele momento. Enquanto isso, na sala administrativa, Sr. Antônio convocou uma reunião extraordinária com os principais gestores para decidir como proceder diante do episódio que ameaçava expor falhas estruturais graves na operação da fábrica. A tensão era alta. Os números de produção corriam riscos sérios e a imagem da empresa poderia ser afetada negativamente se as informações vazassem. Carlos recebeu ordens claras. Precisava encontrar uma solução rápida para normalizar as operações sem causar tumulto interno maior. Ao mesmo tempo, deveria transmitir uma mensagem dura para desencorajar ações semelhantes no futuro.
Um equilíbrio delicado entre controle autoritário e gestão cuidadosa dos recursos humanos. Do lado dos trabalhadores, alguns começaram a organizar pequenas reuniões informais durante intervalos para discutir estratégias coletivas frente às dificuldades enfrentadas diariamente. O movimento inicial, impulsionado pela coragem individual de João, ganhava força silenciosa entre os operários. Na segunda metade daquele dia turbulento, enquanto as máquinas permaneciam paradas sob vigilância rigorosa dos supervisores substitutos improvisados, começou a circular um documento interno, preparado pela área de recursos humanos, com orientações restritas sobre como lidar com casos de insubordinação e desmotivação. O teor desse documento gerou ainda mais apreensão entre os funcionários. Perto do fim do turno, uma conversa entre Sr. Antônio e seu braço direito na administração revelou planos mais amplos para reestruturar completamente setores produtivos nos próximos meses. Seria uma tentativa de evitar situações como aquela que acabara de acontecer, ou simplesmente uma forma de centralizar ainda mais poder nas mãos da alta direção? João passou por momentos difíceis após sua atitude. Foi chamado para prestar esclarecimentos formais sobre sua conduta diante da gerência superior e advertido quanto às consequências disciplinares possíveis, caso repetisse qualquer atitude considerada contrária à ordem. Mesmo assim, mantinha apoio velado de alguns colegas que viam nele um símbolo da luta contra abusos no ambiente laboral. O episódio também chamou atenção externa quando um jornal local publicou reportagem destacando relatos anônimos sobre condições precárias em fábricas da região metropolitana paulista, mencionando indiretamente o caso ocorrido naquela unidade específica. A repercussão pública forçou representantes empresariais a adotarem um discurso mais cauteloso em entrevistas públicas subsequentes. Em meio ao turbilhão causado pela paralisação temporária das linhas produtivas e a crescente mobilização sindical, novas complicações surgiram. Faltas repentinas aumentaram entre operadores estressados, equipamentos começaram a apresentar falhas devido à falta de manutenção adequada. Processos internos foram revistos apressadamente, sem consulta aos trabalhadores diretamente envolvidos. Foi nesse cenário complexo que apareceu uma proposta inesperada por parte do próprio Sr. Antônio: realizar uma série de encontros diretos com grupos pequenos de funcionários para ouvir suas reivindicações pessoalmente, algo até então raro na cultura rígida da empresa. João foi convidado para participar desses encontros como representante informal dos trabalhadores daquela manhã conturbada. Aceitou, apesar do receio natural provocado pela proximidade com os poderes executivos, que antes pareciam intransponíveis. Nesses diálogos iniciais, ficou claro que havia uma distância enorme entre o discurso corporativo oficial sobre produtividade e eficiência e as realidades vividas dentro das linhas de produção. Muitos problemas apontados pelo operador ganharam eco imediato naquele ambiente tenso. Ainda assim, nem tudo caminhava para resoluções rápidas ou fáceis. Resistências internas dentro da própria diretoria indicavam divergências quanto ao melhor caminho a seguir. Alguns membros pressionavam por medidas punitivas severas contra João e demais manifestantes. Outros defendiam mudanças estruturais para evitar novos conflitos. À medida que essa tensão aumentava nos bastidores administrativos, surgia também uma nova preocupação: possíveis impactos financeiros caso greves ou paralisações prolongadas atingissem toda a cadeia produtiva, incluindo fornecedores e clientes importantes no mercado nacional. Enquanto isso, no chão da fábrica, os operadores permaneciam divididos entre apoiar abertamente João ou manter silêncio temeroso diante das incertezas futuras.
A dúvida pairava se aquele ato isolado poderia desencadear transformações reais ou apenas resultar em punições severas contra quem ousasse contestar ordens superiores. A virada decisiva veio numa reunião surpresa convocada pelo conselho diretor poucos dias depois do incidente original. Ali foram apresentadas propostas concretas: reajustes salariais limitados, ampliação mínima dos quadros operacionais, compromissos públicos quanto à melhoria das condições físicas nas áreas fabris, criação formal de canais internos para denúncias anônimas, embora esses últimos fossem vistos por muitos como meramente simbólicos. João viu ali tanto esperança quanto frustração, traduzidas em palavras oficiais cuidadosamente elaboradas. Ainda faltavam garantias reais quanto à aplicação dessas medidas no cotidiano dos trabalhadores comuns. Mesmo assim, essa mudança no discurso empresarial representou um reconhecimento tácito dos problemas apontados naquela manhã fatídica, quando ele parou tudo e sentou-se diante do dono da empresa, um gesto simples, que trouxe à tona questões profundas ignoradas por muito tempo dentro daquele universo industrial. Nos dias seguintes à reunião decisiva, houve aumento na mobilização interna. Pequenos grupos começaram a cobrar cumprimento dos acordos firmados, líderes informais ganharam voz ampliada, relatos sobre abusos passaram a ser registrados sistematicamente, fatores que fizeram com que o clima na fábrica nunca mais fosse o mesmo. Apesar de tudo permanecer incerto quanto ao futuro imediato daquele cenário conflituoso, afinal, nenhuma transformação estrutural ocorre sem resistência, ficou evidente que o ato isolado daquele operador mudou significativamente as dinâmicas internas naquela indústria paulista, tão importante economicamente quanto complexa socialmente. O episódio evidenciou fragilidades ocultas sob a aparente rigidez corporativa. Revelou tensões latentes entre eficiência econômica e respeito humano. Provocou debates intensos, tanto dentro quanto fora dos muros da fábrica, mostrando claramente como ações individuais podem acender faíscas capazes de gerar incêndios duradouros num sistema tão integrado quanto desigual. À medida que avançamos nesta narrativa, veremos qual foi o impacto duradouro dessa crise inicial, quais alianças se consolidaram, quais resistências ainda persistem, como diferentes atores reagiram frente às pressões econômicas versus demandas sociais, elementos centrais para compreender plenamente esta história complexa que vai além do simples protesto num dia qualquer na linha de produção paulista. Após a reunião que prometeu mudanças, o ambiente na fábrica parecia tenso, mas ainda carregava um ar de expectativa. No entanto, as medidas anunciadas logo começaram a enfrentar resistência velada dentro da própria gerência. Alguns supervisores continuavam a pressionar os trabalhadores além do razoável, ignorando os acordos feitos. João percebeu que o gesto que causou a paralisação não havia sido esquecido, mas também não fora completamente aceito. Poucos dias depois do encontro com o dono e dos compromissos firmados, uma série de incidentes começou a ocorrer. Equipamentos essenciais apresentaram falhas inexplicáveis, causando atrasos e interrupções na produção. A manutenção alegava a falta de peças e recursos para agir prontamente. Funcionários relatavam problemas recorrentes com máquinas que deveriam estar sob supervisão constante. Ninguém sabia exatamente se esses problemas eram fruto do desgaste natural ou se havia algo mais por trás. João passou a notar olhares desconfiados entre alguns colegas e membros da equipe de supervisão. Rumores começaram a circular. Seriam essas falhas apenas coincidências ou parte de um jogo político interno? Surgiu o boato de que alguns líderes estavam tentando sabotar setores para justificar cortes adicionais e demissões futuras. A insegurança cresceu entre os operadores que se sentiam peões numa disputa invisível. Além disso,
O clima de medo foi agravado por episódios de ameaças veladas contra aqueles que apoiavam as reivindicações iniciadas por João. Cartazes anônimos apareceram nos murais da fábrica, alertando para consequências em caso de novas paralisações ou atos insubordinados. O sindicato tentou intervir, denunciando essas intimidações às autoridades trabalhistas, mas respostas formais demoraram a chegar. Na sequência desses acontecimentos, Carlos foi substituído temporariamente por um novo gerente chamado Rafael. Ele chegou com fama de ser ainda mais rígido e pouco tolerante com qualquer tipo de protesto dentro do ambiente industrial. Seu estilo autoritário aumentou rapidamente as tensões já existentes. Rafael passou a impor regras mais severas no dia a dia, restringindo intervalos e cobrando relatórios detalhados sobre cada etapa do processo produtivo. Sob seu comando, rondas constantes eram feitas para monitorar funcionários considerados problemáticos, especialmente aqueles ligados à paralisação anterior. João sentiu-se diretamente visado. Além das pressões rotineiras, começou a receber advertências formais por supostas falhas operacionais menores, falhas estas que antes eram toleradas ou sequer mencionadas pela gestão anterior. Essas notificações tinham caráter disciplinar e ameaçavam seu contrato de trabalho. Enquanto isso, as condições físicas da fábrica continuavam precárias em muitos aspectos: ventilação deficiente em áreas críticas, iluminação insuficiente em setores remotos, sistemas de segurança mecânica parcialmente desativados por falta de manutenção adequada. Esses fatores aumentavam riscos reais à saúde dos trabalhadores. A tensão acumulada culminou numa situação inesperada numa manhã chuvosa, quando uma das máquinas parou abruptamente, causando um pequeno acidente com o operador novato. Felizmente, sem ferimentos graves, o incidente escancarou fragilidades estruturais ignoradas até então pelas lideranças. Logo após o ocorrido, reuniões emergenciais foram convocadas para discutir medidas corretivas urgentes. No entanto, os debates foram marcados por acusações mútuas entre gerência e funcionários sobre responsabilidade e negligência, revelando a profundidade do conflito interno. Paralelamente às disputas visíveis no chão da fábrica, surgiram novas camadas no drama. Ligações não oficiais entre setores administrativos e empresas terceirizadas começaram a despertar suspeitas quanto à transparência das operações internas. Fontes internas relataram práticas irregulares envolvendo contratos superfaturados para serviços básicos como limpeza e manutenção. Esquemas que beneficiariam certos grupos ligados à alta direção da empresa em detrimento do investimento direto nas condições de trabalho dos operadores. Essas denúncias geraram inquietação silenciosa entre funcionários mais experientes que temiam retaliações caso decidissem expor irregularidades oficialmente. O mistério em torno dessas relações obscuras adicionava uma nova dimensão ao conflito já instalado na fábrica. Num desses momentos críticos, João recebeu visitas discretas de representantes sindicais, preocupados com sua segurança pessoal após denúncias anônimas sobre ameaças recebidas nos últimos dias. Eles sugeriram até mesmo medidas protetivas para evitar possíveis agressões físicas ou demissões injustas motivadas pelo ativismo dentro da empresa. Ao mesmo tempo, líderes comunitários locais passaram a demonstrar interesse pelo caso devido ao impacto social decorrente do impasse na principal indústria daquela região metropolitana paulista. A fábrica era responsável por centenas de empregos diretos e indiretos. Qualquer crise prolongada poderia afetar famílias inteiras dependentes daquele trabalho. Em meio a esse cenário caótico, surgiu outro elemento inesperado. Documentos internos vazaram para jornalistas investigativos, revelando planos estratégicos da empresa para terceirizar ainda mais funções operacionais, uma medida vista como forma disfarçada de corte definitivo nos quadros atuais sob o pretexto de modernização tecnológica. Essa exposição provocou reações imediatas, tanto na opinião pública quanto entre os próprios trabalhadores.
aumentando o grau de desconfiança contra as lideranças empresariais responsáveis pelo planejamento futuro da fábrica. Com as tensões chegando ao limite máximo suportável naquele ambiente fechado, os operários começaram a organizar encontros clandestinos, fora do horário oficial, para planejar ações coletivas mais estruturadas, inclusive considerando uma greve geral, caso suas demandas continuassem sendo ignoradas ou reprimidas com força excessiva pela nova gestão. João assumiu papel central nesses encontros informais, dadas suas experiências recentes e perfil reconhecido como voz legítima dos trabalhadores naquela crise sem precedentes, naquela indústria paulista conhecida pela produção acelerada, mas também pelas políticas rígidas aplicadas internamente. Enquanto isso, internamente, nas reuniões administrativas, crescia uma divisão clara entre quem defendia concessões reais aos operadores, visando pacificar conflitos, e quem preferia endurecer medidas disciplinares visando manter controle absoluto. Estratégia arriscada diante da repercussão negativa crescente nas redes sociais locais e mídias alternativas regionais interessadas no caso. À medida que esse confronto ganhava corpo nas duas frentes, trabalhadores versus gestão, surgiam também dúvidas quanto ao futuro imediato daquela fábrica. Seria possível conciliar as demandas legítimas dos operadores com as metas agressivas impostas pela direção? Ou estaria instalada ali uma crise estrutural prestes a explodir? Nesse ponto crítico da história, restava saber qual seria o próximo passo decisivo. Aprofundamento do conflito num confronto aberto, negociações rápidas visando acordo temporário ou intervenção externa definitiva capaz de mudar radicalmente o rumo daquela disputa complexa entre capital e trabalho dentro daquele importante polo industrial paulista. A resposta estava por vir em meio ao turbilhão crescente, enquanto todos aguardavam ansiosamente desdobramentos capazes de definir os próximos capítulos dessa história, marcada pela coragem individual transformada em luta coletiva, cenário onde interesses econômicos colidem diretamente com direitos humanos básicos, numa realidade difícil e urgente demais para ser ignorada ainda por muito tempo. Com a fábrica mergulhada em tensões crescentes, o clima dentro do ambiente produtivo atingiu um ponto crítico. Os encontros clandestinos organizados pelos trabalhadores começaram a ganhar força, articulando demandas claras: aumento do quadro de funcionários, condições mais seguras de trabalho e respeito às normas acordadas. João, agora figura central do movimento, sentia o peso da responsabilidade enquanto conciliava o papel de operador com o de representante informal dos colegas. A nova gestão, liderada por Rafael, adotava postura intransigente. Em reuniões internas, defendeu que ceder às pressões seria abrir precedente para descontrole e perdas financeiras. Propôs medidas duras, advertências em massa, corte de benefícios e monitoramento rigoroso das atividades. A tensão entre as duas partes escalava rapidamente, com cada movimento sendo visto como provocação pelo lado oposto. A situação piorou quando uma inspeção surpresa do Ministério do Trabalho foi agendada para averiguar as condições denunciadas pelos sindicatos e funcionários. A notícia circulou rapidamente pela fábrica e causou apreensão geral na direção. Para Rafael e sua equipe, aquela visita representava um risco real de multas pesadas e má publicidade. Para os trabalhadores, era uma chance rara de trazer à luz as irregularidades persistentes. Diante dessa iminência, a gerência intensificou as tentativas de controle interno. Foram convocadas reuniões urgentes para alinhar discursos entre supervisores, fiscais internos passaram a vigiar mais rígido as linhas, denúncias contra líderes sindicais foram apresentadas com o objetivo claro de desarticular a mobilização crescente. João recebeu ordens diretas para reduzir sua atuação nos encontros informais, sob risco de demissão por justa causa. Mesmo assim, manteve seu compromisso firme com os colegas, ciente da importância daquele momento para toda a equipe. Na véspera da inspeção oficial,
Um episódio inesperado elevou ainda mais o nível da crise. Uma pane elétrica paralisou parte significativa das máquinas em ambos os setores, sob responsabilidade direta de João, durante semanas anteriores. A falha expôs não só problemas técnicos acumulados, como também mostrou falhas graves na comunicação entre setores administrativos e operacionais. Enquanto técnicos trabalhavam para solucionar o problema, circulavam versões conflitantes sobre responsabilidades, uns culpando o descuido da manutenção, outros apontando falta de investimento da diretoria. Um terceiro grupo insinuando que sabotagem interna poderia estar em jogo. O dia seguinte amanheceu com a equipe do Ministério do Trabalho chegando discretamente à fábrica para iniciar a inspeção. Representantes sindicais acompanharam todo o processo, tentando garantir que as reivindicações fossem ouvidas diretamente pelos fiscais. Durante horas intensas de vistoria, foram constatadas diversas irregularidades. Ausência de equipamentos básicos de segurança em algumas máquinas, condições precárias nas áreas comuns, jornadas superiores às estabelecidas legalmente, além dos relatos já conhecidos sobre sobrecarga dos operadores. Essas constatações reforçaram a legitimidade das queixas trazidas por João e seus colegas, algo que não passou despercebido pela direção da empresa. O dono, Antônio, informado rapidamente sobre os resultados preliminares da inspeção, convocou reunião emergencial no mesmo dia para discutir ações imediatas. Nesse encontro tenso, no escritório central da fábrica, decidiram por adotar medidas paliativas visando minimizar os impactos negativos perante autoridades e imprensa local, incluindo promessas públicas de melhorias estruturais e compromisso formal com diálogo aberto aos trabalhadores. Apesar disso, internamente continuava forte a linha dura adotada por Rafael contra qualquer sinal visível de resistência operária. Advertências continuavam sendo entregues, ameaças veladas circulavam nos corredores. Funcionários considerados lideranças foram transferidos ou afastados temporariamente sem explicações claras. João percebeu que estava cada vez mais isolado dentro daquele jogo político delicado, onde interesses econômicos pareciam se sobrepor aos direitos básicos dos trabalhadores. Sua presença nas reuniões oficiais era marcada por debates acalorados e olhares desconfiados vindos dos gestores. A pressão psicológica tornou-se intensa, ao ponto dele questionar sua própria segurança laboral diante do possível real de demissão arbitrária ou até retaliações físicas veladas. Por outro lado, o apoio externo aumentava gradativamente. Organizações sociais locais começaram a divulgar notas públicas em defesa dos direitos trabalhadores daquela fábrica paulista, considerada símbolo regional da indústria manufatureira tradicional, mas também palco das contradições entre lucro acelerado e dignidade humana. No ápice dessa crise multifacetada, uma Assembleia Geral foi convocada pelo sindicato para definir os próximos passos da mobilização interna, com possibilidade concreta de greve, caso as demandas não fossem atendidas urgentemente pela direção empresarial. João participou ativamente desse encontro decisivo, onde foram apresentadas propostas estratégicas: paralisação parcial das linhas durante turnos alternados, bloqueios seletivos no recebimento e expedição de produtos, campanhas intensivas nas redes sociais visando sensibilizar clientes finais da marca produzida ali. Entre os presentes na Assembleia, havia operadores cansados, mas determinados, representantes sindicais experientes, familiares preocupados com o futuro incerto, jornalistas cobrindo ao vivo o desenrolar daquele conflito emblemático. O momento era crítico. De um lado, estava a força coletiva dos trabalhadores buscando reconhecimento legítimo após meses de abusos silenciosos,
Do outro lado, permanecia uma diretoria resistente a mudanças rápidas que impactassem suas metas financeiras imediatas. Cenário típico das disputas industriais contemporâneas, mas carregado daquela carga emocional construída desde aquele primeiro dia, quando João resolveu sentar-se diante das máquinas paralisadas na chegada do dono. Na madrugada seguinte à assembleia, chegou o comunicado oficial da empresa, anunciando suspensão temporária das operações em setores estratégicos para reavaliar processos internos. Decisão considerada tentativa desesperada para evitar greve geral iminente, sem abrir mão completamente do controle rígido exercido pela alta gestão. Essa pausa inesperada deixou muitos operadores apreensivos quanto ao impacto financeiro imediato em seus salários, mas também trouxe esperança renovada por dias diferentes finalmente se aproximarem naquela fábrica paulista, tão emblemática quanto problemática. Nesse contexto tenso, foi marcada nova reunião entre representantes sindicais e diretores, prevista para poucos dias depois. Encontro que prometia ser decisivo para selar rumos futuros, tanto na relação trabalhista quanto na sobrevivência econômica daquela unidade produtiva crucial na cadeia industrial regional brasileira. À medida que essa data se aproximava, todos aguardavam ansiosos pelo desfecho inevitável daquele embate, marcado pela coragem individual transformada em luta coletiva. Ponto culminante dessa história onde escolhas feitas naquele instante definiriam muito mais do que simples rotinas diárias dentro daquela fábrica em São Paulo, refletiriam valores fundamentais sobre respeito humano diante da pressão econômica severa, capaz tanto de destruir vidas quanto construir possibilidades reais de mudança social profunda, ali mesmo no coração industrial nacional. Na manhã marcada para a reunião decisiva entre representantes sindicais e a diretoria da fábrica, o clima era de expectativa e tensão. João, ciente do peso daquele encontro, chegou cedo ao local, acompanhado por colegas que compartilhavam das mesmas demandas e preocupações. A pauta era clara: a definição de medidas concretas para melhorar as condições de trabalho, garantir segurança e evitar a paralisação definitiva da produção. A presença do dono, Antônio Moreira, adicionava uma carga extra à negociação, pois sua reputação autoritária era conhecida por todos. Logo no início da reunião, as divergências ficaram evidentes. A diretoria apresentou um plano de investimentos limitados, que contemplava melhorias pontuais na infraestrutura e promessas vagas sobre contratações futuras. O sindicato respondeu com firmeza, destacando a insuficiência dessas propostas diante das necessidades reais dos operadores, expostos diariamente à sobrecarga e riscos crescentes. João teve a oportunidade de falar pessoalmente ao dono da empresa. Sua fala foi direta e sem rodeios. Expôs os perigos que enfrentavam ao cobrir dois setores simultaneamente, as falhas crônicas na manutenção das máquinas e o desgaste mental provocado pelas pressões constantes. Reforçou que o gesto de deixar tudo parado durante a visita não fora ato de rebeldia, mas um alerta para problemas estruturais ignorados há tempos. Antônio ouviu atentamente, mas manteve postura firme. Admitiu algumas falhas operacionais, porém ressaltou as limitações financeiras enfrentadas pela fábrica devido à concorrência acirrada no mercado nacional e internacional. Para ele, havia necessidade de equilíbrio entre investimento e resultados econômicos, para garantir a sobrevivência do negócio. Após horas de debates acalorados, ficou claro que um consenso pleno seria difícil naquele momento. As partes concordaram em estabelecer um cronograma para a implementação gradual das melhorias prometidas, incluindo contratação de novos funcionários e revisão dos procedimentos internos, sob condição de suspensão temporária das mobilizações sindicais.
No entanto, a diretoria também reforçou regras rígidas quanto à disciplina no ambiente de trabalho, alertando para punições severas em casos futuros de paralisações ou atitudes consideradas insubordinadas. João saiu daquela reunião com sentimentos mistos. Por um lado, havia conquistado reconhecimento oficial das reivindicações. Por outro, sentia que muito ainda estava por ser feito para transformar o discurso em mudanças efetivas na rotina dos operadores. Nas semanas seguintes à reunião decisiva, começaram a ocorrer progressos lentos, mas perceptíveis. Novas contratações foram anunciadas, equipamentos passaram por manutenção emergencial, treinamentos foram oferecidos com maior frequência, canais internos para denúncias ganharam formalidade. Entretanto, o clima dentro da fábrica permaneceu delicado. A desconfiança instalada durante meses não desapareceu completamente. Para muitos trabalhadores, as medidas pareciam paliativas diante das décadas de descaso acumulado. João continuou sendo visto como liderança informal, mas agora enfrentava também resistência entre colegas receosos pelo futuro incerto. Em paralelo às mudanças internas, o episódio repercutiu além dos muros da fábrica. Organizações trabalhistas regionais passaram a utilizar aquela situação como exemplo dos desafios enfrentados pela classe operária em setores industriais tradicionais do país, destacando a importância da mobilização coletiva para garantir direitos básicos. Por fim, mesmo com avanços concretos em alguns aspectos práticos, o caso deixou marcas profundas na relação entre trabalhadores e gestão naquela empresa paulista. A postura adotada inicialmente por João, deixar tudo parado diante do dono, serviu como símbolo da necessidade urgente de repensar modelos antigos baseados em exploração silenciosa e pressão extrema. A fábrica jamais voltou à normalidade anterior ao conflito. Mudou-se uma cultura organizacional que até então negligenciava vozes internas consideradas incômodas. Ainda assim, o processo mostrou que transformações estruturais demandam tempo e persistência diante de interesses econômicos poderosos. João seguiu trabalhando ali por mais alguns anos, antes de buscar outras oportunidades profissionais, motivado pelo desgaste emocional vivenciado naquele período turbulento. Seu ato singular ficou registrado na memória coletiva dos operadores como ponto divisor entre silêncio resignado e ação consciente frente às adversidades impostas. Essa história revela como decisões individuais podem desencadear movimentos maiores, capazes de questionar sistemas consolidados, mostrando que limites humanos têm fronteiras claras, mesmo quando pressionados por interesses corporativos impiedosos. Mais do que um simples relato sobre condições difíceis em ambiente fabril paulista, essa narrativa expõe tensões universais entre poder econômico e dignidade humana, conflito entre produtividade imediata e sustentabilidade social, desafio constante de equilibrar metas empresariais com respeito aos direitos fundamentais do trabalhador. No fim das contas, aquele dia em que João optou por sentar-se enquanto tudo parava, não foi apenas um momento isolado de protesto. Foi uma convocação silenciosa à reflexão sobre os rumos da indústria moderna no Brasil. Convite urgente à valorização real daqueles que movem suas engrenagens diárias, mesmo quando invisíveis aos olhos do mercado. O impacto daquela atitude reverbera até hoje nas conversas informais entre operários daquela região paulista. Lembrança viva da coragem necessária para enfrentar estruturas opressoras sem perder humanidade nem esperança no possível avanço rumo a condições mais justas dentro do universo industrial nacional.